Olá! Hoje, nosso mergulho é na inteligência artificial na educação. Mas olha, a gente vai deixar o hype de lado para focar no que realmente importa: os direitos. E essa ideia da IA como mágica é o ponto de partida perfeito. É como se a gente fosse convidado a espiar por trás da cortina, sabe? Deixar de lado a fumaça e os espelhos para entender o que de fato está acontecendo quando a IA entra na sala de aula. Então, para começar, vamos colocar as promessas frente a frente com a realidade. As coisas que se falam sobre IA na educação são grandiosas, mas será que elas se sustentam quando a gente olha de perto? Sabia aquela promessa de que a IA vai finalmente dar mais tempo para o professor? Pois é, essa é uma história antiga que a gente escuta desde as primeiras máquinas de ensinar lá nos anos 30. E a verdade é que nunca se concretizou. O que acontece na prática é que o trabalho não some, ele só muda de lugar. O professor deixa de focar tanto no ensino para virar um gerente de prompts, um editor de texto de máquina. E o perigo aqui vai muito além de só mudar as tarefas. Olha só esse exemplo do Texas, é um sinal de alerta, né? Mostra que o que está em jogo é a desvalorização da profissão, a ideia de substituir educadores experientes por tecnologia e guias menos qualificados e com salários menores. Isso não é uma previsão, já está acontecendo. E a tal da personalização? A promessa é linda, né? Cada estudante com seu caminho único de aprendizado. Só que, na realidade, esses caminhos todos, por mais diferentes que pareçam, levam para o mesmíssimo lugar padronizado. Isso acaba com uma das coisas mais ricas da educação: aprender junto, colaborar, o aprendizado social. E aí vem o ponto mais chocante, talvez. Mesmo com um mercado que movimenta bilhões de dólares, não existe nenhuma avaliação independente em larga escala que comprove que essas ferramentas funcionam, que são seguras ou que trazem algum impacto positivo real. Zero. É um salto de fé gigantesco. Ok, então as promessas não se cumprem. Mas a história não para por aí. Vamos agora olhar para os custos ocultos, aquilo que a gente não vê no show de mágica. Para começar, o custo ambiental é absurdo. Pensa só nisso. Hoje, os sistemas de IA já consomem a mesma quantidade de energia que um país inteiro como a Holanda, e esse consumo só cresce. E não é só energia, é água também. Muita água. Os data centers da Microsoft sozinhos usaram o equivalente a 25 mil piscinas olímpicas de água potável só para se resfriarem. Uma água que, depois de usada, não pode ser reaproveitada. E a pegada de carbono? A imagem aqui é forte. Só para treinar o modelo do ChatGPT, a emissão de CO2 foi a mesma que dirigir um carro até a Lua. E voltar. Não existe almoço grátis mesmo. Todos esses custos nos jogam no meio de um dilema ético. De um lado, a lógica da tecnologia, que é quase sempre utilitarista, buscar o maior bem para o maior número. Mas do outro lado, a gente tem a educação. E com crianças, a abordagem tem que ser outra, tem que ser deontológica. O foco precisa ser em regras e direitos que protejam cada um, sem exceção. A balança tem que pender para o lado da proteção, sempre. E essa necessidade de proteger os direitos é super concreta. Muitas ferramentas de IA, mesmo sem essa intenção, acabam ameaçando direitos básicos das crianças que são reconhecidos internacionalmente. A gente está falando do direito de escolha, da privacidade até dos pensamentos e da proteção contra a exploração econômica, já que os dados delas viram combustível para treinar esses mesmos algoritmos. Bom, diante de tudo isso, a pergunta é como a gente se prepara? E a resposta é muito, mas muito mais complexa do que simplesmente aprender a escrever um bom prompt. A alfabetização em IA de verdade não é só sobre aprender com a ferramenta, é sobre aprender sobre a ferramenta. Para isso, a gente precisa de equilíbrio. 50% é a parte técnica, como funciona, como usar, mas os outros 50% são a dimensão humana, a ética, o impacto na sociedade, o controle que a gente tem sobre isso e as consequências de usar. A analogia de aprender a dirigir é perfeita para isso. Não adianta nada saber mexer no volante e nos pedais se não se conhece as leis de trânsito, os riscos, a responsabilidade que é ter um carro nas mãos. Com a IA é a mesmíssima coisa. E parte desse aprendizado é desenvolver um filtro para certas palavras, o que podemos chamar de palavras vazias. Termos como inteligência, aprendizado, eles dão a impressão de que a IA tem capacidades humanas que, na verdade, ela não possui. Isso é perigoso porque pode enganar a nossa percepção sobre o que a tecnologia realmente faz. E tudo isso nos traz para o nosso ponto final: como construir um futuro baseado em direitos. O caminho precisa ter duas frentes.
indo do código-fonte até a Constituição, ou seja, combinando regulação e educação. De um lado, a gente precisa de regulação séria. Iniciativas como essa do Conselho da Europa são essenciais. É a criação de leis que colocam os direitos humanos, a democracia, na frente da tecnologia. A tecnologia tem que servir as pessoas, e não o contrário. E do outro lado, complementando a regulação, precisamos de uma alfabetização em IA que seja crítica e acessível para todo mundo, estudantes, professores, famílias. É isso que vai formar uma base de cidadãos digitais que sabem o que estão fazendo, que tomam decisões conscientes. E assim a gente fecha com a pergunta que, no fundo, é a mais importante de todas. Quando levamos a IA para dentro das escolas, o objetivo é otimizar a eficiência ou é proteger os direitos das nossas crianças? A resposta que dermos para isso não é só uma escolha técnica, é uma escolha fundamental sobre o futuro da educação que queremos construir.